Oi, pessoal do primeiro ano, espero que estejam todos bem, tá? Nós estamos na terceira semana do PET volume 2, tá? E essa semana nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Lembrando que bacia hidrográfica é quando eu tenho um rio principal e os seus afluentes, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa região nós temos como rio principal o rio Sapucaí e os seus afluentes. Então, por exemplo, o afluente dele aqui em Piranguinho é o Ribeirão dos Porcos, tá? Então, o rio principal é o rio maior e os rios menores que desagam nele são os afluentes, tá? Então, o Brasil ele é constituído por várias bacias hidrográficas, tá? E o texto, ele traz a definição, né, de bacias hidrográficas para vocês na página 109 do PET de vocês. Ele fala que as bacias hidrográficas, né, elas são um conjunto de terras drenadas ou percorridas, né, por o rio principal e os seus afluentes. E tem uma imagem explicando exatamente. O texto ele fala um pouquinho de cada uma das bacias hidrográficas que constituem o território brasileiro. Nós temos as bacias hidrográficas da região da Amazônia, tá? Depois nós temos a região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Na página 110 vocês vão ter um mapa mostrando aonde estão localizadas cada uma dessas bacias. E vocês vão poder perceber que a bacia amazônica é a maior que nós temos em território brasileiro. Vocês também vão poder perceber que na região de Minas Gerais, que é a região que vocês, né, que nós estamos inseridos, nós temos várias bacias que passam pela nossa região. Entre elas a bacia do Paraná e a bacia do São Francisco, tá? Então, como eu já falei, nós temos a bacia hidrográfica do Parnaíba, a do São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e a do Paraná. Aí na página 111 nós temos lá mais 3 bacias hidrográficas, tá? A do Paraguai, a do Uruguai, Atlântico Sul. Então, essas são as principais bacias hidrográficas. Lembrando que bacias hidrográficas são áreas, né, drenadas por um rio principal e os seus afluentes. As atividades de vocês estão vinculadas a essas questões. A primeira é para vocês dizerem, no território de Minas Gerais, quais são as bacias hidrográficas que fazem parte dela. Vocês têm um mapa mostrando quais são as regiões e eu acabei de dar um exemplo no vídeo para vocês. A questão 2 é para vocês identificarem qual é o rio ou córrego que drena a região, a qual bacia hidrográfica ela pertence, né? Então, vocês vão perceber que o principal rio da nossa região é o rio Sapucaí, tá? E aí, vocês vão procurar quais são os afluentes dele, a que bacia o rio Sapucaí pertence. A questão 3, vocês têm um trecho falando sobre a questão da disponibilidade de água, né? É um texto falando principalmente aí da região hidrográfica da Amazônia. E vocês, a partir do texto e também do conhecimento de vocês, vocês vão falar qual é a importância da floresta amazônica para a bacia a qual ela pertence. A questão 4, vocês vão ter um textinho falando da usina hidrelétrica de Itaipu e vocês vão dizer para mim qual região hidrográfica ela está e a qual usina ela é, por que essa usina é considerada binacional, tá? A questão 5, vocês vão analisar a disponibilidade do recurso hídrico e vão responder 3 perguntinhas de interpretação de texto, tá? Boa semana de estudo. Lembrando que se vocês ainda não enviaram as atividades do volume 1, por gentileza estar enviando, preciso registrar que vocês estão realizando as atividades, tá? E podem já começar a enviar as atividades do volume 2. Beijos, boa semana para vocês. Tchau!